aqueles que nos visitam, nós lemos todos os domingos. Antigamente era um capítulo, né? Agora, em virtude dos comentários e como eles têm sido extensos, eu estou partindo o capítulo em duas partes, ou às vezes pode ser até três partes, né? Um capítulo sequencial da Bíblia. Começamos em Mateus, fomos até o livro do Apocalipse, fomos ao Gênesis, lemos todo o Antigo Testamento, já há muitos anos, né? Vocês podem ver. E agora começamos o Novo Testamento de novo. Hoje, Mateus capítulo 13. Esse é um capítulo muito importante, irmãos, porque ele vai marcar uma mudança substancial no ministério do Senhor Jesus. No começo do ministério de Jesus, nós o vemos ensinando nas sinagogas, mas agora nós o vemos ensinando à beira-mar. Isso talvez porque as portas da sinagoga ou das sinagogas, né, estivessem começando a se fechar para o Senhor Jesus. Agora, quando ele ia à sinagoga, ele não encontrava somente uma multidão disposta a ouvi-lo, mas também ele encontrava grupos de fariseus e de escribas e de anciãos desconfiados dele e prontos para, ouvindo as suas palavras, buscar motivo de acusá-lo de alguma coisa. Então, a característica desse capítulo é que nós vemos Jesus aplicando ou empregando o seu método de ensinar por parábolas. Duas características das parábolas, irmãos, entre outras, né? As parábolas, elas só têm um significado. Isso é muito importante. Uma parábola não é uma alegoria. Uma alegoria é uma história em que nós podemos dar um sentido a cada detalhe da história. Então, nós não devemos transformar parábolas em alegorias e devemos sempre lembrar que a intenção do Senhor Jesus era fazer com que uma verdade definida penetrasse na mente dos homens no momento exato em que eles estavam ouvindo a parábola. Uma aplicação imediata. Isso é importante, irmãos, porque nós temos, assim, às vezes, a sedução. Eu fui seduzido no início por coisas parecidas. Santo Agostinho, por exemplo, ele interpreta a parábola do bom samaritano, muitos já conhecem, né? Dizendo assim, um homem saiu de Jericó para Jerusalém, da cidade dos homens para a cidade de Deus. Ele foi assaltado no meio do caminho. Satanás e seus demônios, que o deixaram prostrados. Passaram o sacerdote e o levita, a lei e os profetas, não o ajudaram. E veio então um homem, um samaritano, esqueci agora o significado do samaritano, que o botou no seu jumentinho, que é o Espírito Santo, que o levou à estalagem, que é a igreja, deu lá 2 moedas para o estalajadeiro, o Antigo e o Novo Testamento. Então ele vai, né, dando significado a cada um dos elementos da história, e assim a gente diz assim, poxa, que homem, que cabeça, né? A gente perceber esses detalhes assim. É bonito? É muito bonito. É interessante? É muito interessante. É bíblico? Hermeneuticamente é incorreto, certo? Então, a história é muito mais simples. A mesma coisa a gente pode ver da parábola das 10 virgens, né? As virgens insensatas não tinham azeite suficiente, e aí as pessoas dizem assim, o Espírito Santo, o azeite, né? O Espírito Santo, não tinha o Espírito Santo suficiente. E, irmãos, se a gente for parar para pensar, aquele azeite que era colocado nas lamparinas era o pior azeite possível. Era o azeite que não servia para ser consumido pelas pessoas, que a gente chama hoje de azeite lampante, que às vezes se vendem aí nos supermercados, e a Anvisa vai e recolhe porque é impróprio para consumo humano. Então, esse azeite ordinário que era colocado para queimar, não é esse azeite, o azeite que é símbolo do Espírito Santo. É um azeite muito raro, muito caro, muito precioso, e as instruções para a confecção dele estão lá no Antigo Testamento, né? Um azeite perfumado. Né? Então, nada de pensar na parábola como uma alegoria. E, em segundo lugar, as parábolas elas revelam a verdade àquelas e somente aquelas pessoas que desejam a verdade e esconde a verdade das pessoas que não a desejam. E nós sabemos por que as pessoas vêm a desejar a verdade. De natureza própria, né, de vontade própria, nenhum de nós deseja a verdade. Só passamos a desejar a verdade quando Deus opera em nós aquilo que nós falamos na semana passada, o milagre do novo nascimento.
Então nós vamos aí à parábola do semeador, versos 1 a 9, e a explicação versos 18 a 23. Essa parábola se dirige a dois grupos de pessoas. Em primeiro lugar, ela se dirige a quem ouve a palavra como uma advertência a esses ouvintes, e significa que o destino da semente ou da palavra falada depende do ouvinte. Então, nós temos aí os ouvintes que estão à beira do caminho. São os ouvintes de mente fechada. A mente fechada pode vir como um orgulho decorrente daquele que pensa que já sabe de todas as coisas, sabe tudo. Não tem mais nada a aprender. Pode vir também do medo da verdade, como alguém que talvez tenha medo de ir ao médico e ouvir aquilo que ele não quer ouvir, um diagnóstico que ele não deseja ouvir. Pode vir também de um caráter imoral, que quando é confrontado com a verdade que condena aquilo que ele ama e as coisas que ele faz, ele foge da verdade, como o Senhor, como o Evangelho de João diz, né? A luz veio aos homens e os homens se esconderam, fugiram da luz porque as suas obras eram mais. Em segundo lugar, nós temos o ouvinte cuja mente é semelhante aos pedregais. Esse é o homem que não para pensar nas coisas, não medita nas coisas, ele tem preguiça mental, preguiça de pensar. São aquelas pessoas que se deixam costumeiramente levar pelos modismos e pelas tendências do século. Elas adotam com muita rapidez as novidades e com a mesma rapidez abandonam essas novidades quando outras novidades surgem. Então elas estão sempre de acordo com os pensamentos e com as inclinações da sua própria época. Mas essas pessoas, quando percebem então que o cristianismo tem obrigações morais, éticas, que vão fazer com que eles se oponham ao espírito da sua época, se choquem contra o espírito da sua época, eles esfriam rapidamente e se vão. Nós temos, em terceiro lugar, o ouvinte que é semelhante à terra entre os espinhos. Esse é aquele que tem tantos interesses na vida, né, que algumas coisas, e mais frequentemente as coisas realmente mais significativas e importantes, fiquem desprezadas. O que caracteriza a nossa vida moderna é que cada vez a nossa vida está cheia de coisas e cada vez mais acelerada. O homem moderno se preocupa com tantas coisas que se esquece de meditar na palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. Ele pode se perder tanto em obras importantes que não sobra quase nenhum tempo para se dedicar àquele de quem procede todo amor e toda obra. O trabalho pode absorver essa pessoa de tal maneira que ela se sente muito cansada para pensar em outras coisas. As coisas mais perigosas, irmãos, para nós, não são aquelas que são evidentemente mais, mas são aquelas que, sendo boas, nos desviam do essencial. Nós sempre devemos tomar cuidado e não fazer desaparecer o nosso Senhor Jesus do lugar mais alto das nossas próprias vidas. Em quarto lugar, nós temos aí o homem que é como a boa terra, né? A recepção desse homem se dá em 4 estágios. Como a terra é boa, a mente dele está apta para receber a semente. Já foi preparada para receber a semente. E não foi ele que preparou a sua mente para receber a semente. Outro preparou a sua mente para receber a semente. Da mesma forma como a terra não se prepara a si mesma, mas um outro passa o arado, nós precisamos que Deus passe o arado na terra da nossa mente para que nós possamos receber a semente. Esse homem não é orgulhoso e nem está muito ocupado para ouvir. Isso também é um milagre, né? Nós somos impotentes perante essas coisas. Deus nos prepara. Muitos de nós teríamos poupado muitos dissabores, muitos problemas nas nossas vidas se nós tivéssemos parado para ouvir a voz de um amigo prudente ou ouvir a voz de Deus antes de tomar certas decisões, né? Então, o segundo lugar, o ouvinte autêntico é aquele que ouve, mas no sentido de ouvir com compreensão e ouvir e passar a obedecer aquilo que ouviu. Então, essa parábola diz alguma coisa sobre as multidões que ouvem a palavra, mas diz também algo a respeito dos discípulos de Jesus, de nosso respeito. Para os discípulos de Jesus, para nós, Jesus é tudo.
Ele é absolutamente essencial. Ele é o mais sábio e o mais maravilhoso de todos os homens. Mas do ponto de vista humano, reparem, Jesus não estava tendo muito sucesso. As portas da sinagoga estavam se fechando para ele. Os líderes religiosos eram seus maiores críticos. As multidões ouviam Jesus, mas eram poucos aqueles que realmente mudavam de vida. E eram muitos os que se aproximavam de Jesus somente com o propósito de tirar alguma vantagem do poder de cura dele. E uma vez que tinham recebido os seus benefícios, esqueciam de Jesus, se afastavam dele. Então, parece que aos olhos dos seus discípulos originais, a única coisa que Jesus conseguia era provocar a hostilidade dos líderes religiosos contra ele e uma resposta de curta duração, de pouca duração, efêmera na multidão. Então, essa parábola, ela diz respeito, diz algo aos cristãos desanimados, né? E a primeira lição da parábola para os cristãos desanimados é muito clara. A colheita é certa. O momento culminante dessa parábola está na imagem da semente que produz fruto abundante. Parte da semente pode cair no caminho e ser comida pelos pássaros. Parte dela pode cair em terreno pouco profundo e não chegar nunca à maturidade. Uma porção da semente pode cair entre espinheiros e morrer sufocada, mas apesar de todos esses percalços, vem a colheita. E a colheita é segura. E o pregador que semeia com esperança, embora uma parte da semente se perca, ele vai chegar à colheita. A segunda lição é a seguinte: quem semeia a semente não deve esperar resultados imediatos. Na natureza, como eu falei na escola dominical, né, o crescimento nunca tem pressa. Passa muito tempo antes que uma semente se converta em um pinheiro. Pode passar muito tempo antes que a semente germine no coração de um homem. Às vezes, uma palavra que cai no coração de uma criança permanece adormecida até o dia em que ela desperta e liberta já o homem feito de uma grande tentação e salva a sua vida da morte. Nós vivemos uma época em que todos esperam resultados imediatos, mas ao semear a semente, nós devemos pensar em aguardar a colheita daqui a muitos anos. 13 e 11, destaques, irmãos. E ele respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A palavra mistério, para nós, significa alguma coisa que é difícil de entender, algo obscuro e misterioso. Mas no Novo Testamento, mistério é uma palavra técnica que designa alguma coisa que é obscura e não compreensível para aqueles que são de fora, mas que se torna claro para aqueles que aprenderam a compreender o seu significado. E a gente pode aqui tomar como exemplo a ceia do Senhor. Hoje à noite teremos a ceia do Senhor. Para alguém que vem de fora e que nunca tenha visto algo parecido, pode parecer assim um tanto ridículo ver um grupo de pessoas comendo um pedacinho de pão, bebendo um cálice minúsculo de vinho. Mas para quem sabe aquilo que está fazendo, é um momento precioso de culto, né? e de comunhão com o nosso Senhor. Então, de maneira que Jesus diz aqui aos seus discípulos: os de fora não podem entender o que eu digo, mas vocês que são meus discípulos podem entender. Então, uma característica inevitável, irmãos, da nossa fé, do cristianismo, é que nós só podemos entender se estivermos dentro. Só podemos entender depois do nosso encontro pessoal com o Senhor Jesus. Ninguém pode entender o cristianismo antes de se tornar cristão. Só aqueles que já estão dentro é que podem entender as coisas mais preciosas da fé cristã. Como diz o apóstolo Paulo, mas para aqueles que são de fora, o cristianismo pode parecer o quê? Escândalo e loucura. Destaque do verso 12. Vejam aí o capítulo 13, o verso 12. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. À primeira vista pode parecer que Jesus está dizendo aqui alguma coisa muito cruel, mas, na verdade, em todas as esferas da vida, isso é uma verdade. O homem que tem recebe mais
e o homem que possui pouco, esse pouco é tirado. No estudo, aqueles que se empenham em adquirir conhecimentos são capazes de adquirir ainda mais conhecimentos. Por outro lado, aquele estudante que gosta de ficar no barzinho, perto da faculdade, enquanto a aula está sendo dada, ele vai perder até o conhecimento pouco que ele já, porventura, tem adquirido. Uma pessoa que nos seus dias de estudante dominava o latim ou algum outro idioma pode vir a perder o domínio dessas línguas se não usar as línguas que ele aprendeu. Nós podemos, né, ter uma habilidade no artesanato manual ou em algum jogo e perder essas habilidades se deixamos de fazer uso delas. Então, a pessoa diligente, a pessoa fiel, a pessoa estudiosa, ela está sempre em condições de receber mais e mais. E o ocioso, o negligente, pode perder aquilo que já tem. Qualquer dom pode ser perdido se não for desenvolvido, usado. E o mesmo acontece com as nossas virtudes. Cada tentação que nós vencemos vai nos tornar mais fortes para vencer a próxima. E a cada tentação em que nós nos deixamos cair, nos faz menos capazes de superar a tentação seguinte. Cada ato de autodisciplina e de serviço nos faz mais capazes de realizar o serviço seguinte. Cada vez que nós não aproveitamos uma oportunidade de fazer o bem, nós nos tornamos menos capazes de aproveitar a oportunidade seguinte. A vida, então, é sempre um processo de ganhar mais ou de perder mais. E Jesus aqui nos afirma que a grande verdade de que quanto mais perto dele nós vivemos, mais nos tornamos como ele. E quanto mais nós nos afastamos dele, menos capazes nos tornamos de alcançar a verdadeira bondade. Porque tanto a debilidade como a fortaleza são coisas que crescem dentro de nós. Então aqui nós nos deparamos com o ensino, irmãos, de que não se pode compreender as palavras dos profetas, de Jesus e dos apóstolos, a não ser pela vontade de Deus. Né? A vontade de Deus, ela está tão presente quando os homens escutam, como quando eles não escutam. Isso é importante. A vontade de Deus se manifesta quando os homens se negam a entender a verdade, como também quando eles a recebem com alegria. Todas as respostas e todas as ações dos homens ocupam seu lugar nos planos de Deus. Né? De algum modo, Deus ele continuamente está entretecendo o sucesso e o fracasso, o bem e o mal, em uma trama que vai redundar sempre em bem. E o apóstolo Paulo expõe isso em Romanos de 9 a 11, os capítulos de 9 a 11. Né? Esses capítulos eles narram que os judeus, o povo eleito de Deus, rechaçou o Messias e o crucificou. Essa reação parece inexplicável. Mas qual foi o resultado disso, irmãos? O apóstolo Paulo diz, o resultado foi que o evangelho se expandiu entre os gentios e o resultado final, diz o apóstolo Paulo, será em algum dia em que os judeus vão se reunir com os gentios. E o apóstolo Paulo diz, se a queda dele resultou em bênção, imagine o que acontecerá quando eles forem novamente levantados. O mal aparente, então, vai desaguar num bem maior, porque tudo está dentro dos planos do nosso Deus. Isso aconteceu, irmãos, com Isaías. Isaías disse assim, eu não posso entender a conduta desse povo, mas eu sei que esse fracasso está, de algum modo, de acordo com o plano último de Deus, e que ele vai usar esse plano para a glória dele e o bem dos homens. E Jesus toma as palavras de Isaías aqui, nos versos 13 a 15, né, para empregá-las para animar os seus discípulos. O que Jesus está dizendo, em resumo, para terminar, é o seguinte: eu sei que tudo que vocês estão vendo parece muito desanimador. Eu sei como vocês se sentem quando veem que as mentes e os corações dessas pessoas estão negando continuamente a receber a verdade. Mas isso também cumpre um propósito e um dia vocês verão esse propósito cumprido. Então, irmãos, para terminar, às vezes parece haver diante de nós somente uma terra estéril, dura, só uma absoluta falta de resposta, só fracasso nos nossos empreendimentos. Pode ser assim, irmãos, aos nossos olhos,
Mas por trás de tudo isso está Deus que ordenou esse fracasso no plano divino. Mas os seus planos nos são insondáveis. Mas precisamos lembrar que no seu plano nunca há fios soltos. Tudo cumpre um propósito. Deus nos abençoe.